Boa noite, caiu aqui. Voltei. Vou fazer uma pequena introdução enquanto o pessoal entra. Boa noite. Hoje tem um tema especial dessa live. Vou deixar um pouco mais baixo só para vocês entenderem. Primeiro, que eu não estou em casa, mas eu tinha feito um compromisso, um comprometimento de falar sobre isso que o meu coração arde para falar. E eu queria levar isso um pouco mais para as roots, que é a comunidade que eu trago aqui para vocês sempre, falando a respeito sobre jejum e oração. E eu vejo que na maioria das vezes as pessoas querem entender um pouco mais sobre jejum e oração, querem aprender um pouco mais sobre jejum e oração, fazer da forma certa, e às vezes a gente fica muito perdido, principalmente dentro da religiosidade. E aí eu quero trazer esse tema aqui. Então, assim, hoje eu não estou em casa, o cenário é outro, a paisagem é outra, mas o compromisso é o mesmo. E aí eu quero falar isso com vocês hoje, exatamente pra gente começar 2026 de forma diferente, tá? Eu percebo muito assim que está havendo uma chamada das pessoas buscarem mais a Deus. Eu vejo isso. Eu escuto muitas pessoas dizendo assim: ah, o mundo tá perdido. Eu vejo que o mundo tá caminhando para a perdição. Ele não está caminhando para a perdição. Eu vou sempre falar isso. Ele não está caminhando. Na verdade, o mundo está caminhando para a luz. Se a gente olhar mesmo, eu não sei o que você pesquisa na internet, mas se você for pesquisar, muita gente buscando de alguma forma uma conexão. Muito, muito, muito. Depende do que você está buscando, uma conexão. E aí, se eu puder fazer parte disso, eu quero fazer parte desse movimento de luz. E aí, para hoje, eu quero falar de algo que sempre foi para mim um desafio. Sempre foi algo muito difícil para mim, que era orar, a oração em si e o jejum. Para quem conhece um pedacinho da minha história, eu fui da igreja, né? Vamos dizer assim, que eu me converti. Eu tinha 8 anos de idade, não sabia bem exatamente o que eu estava fazendo, mas eu tinha uma vontade muito grande de conhecer Deus. Isso eu tinha uns 8 anos de idade. E ali eu ouvia falar de Deus, ouvia as pregações, mas na minha cabeça, aquele Deus que era concebido dentro das igrejas, das religiões, para mim, eu não conseguia conceber ele como Deus, porque ele era muito punitivo, ele buscava muito da gente e quase nunca dava nada pra gente. Então a minha busca foi muito incessante a respeito disso, e eu sempre fui, mesmo criança, adolescente, depois de adulta, de orar e jejuar. Só que eu tinha a impressão que as minhas orações, elas quase nunca eram respondidas. E eu não sei se você vive isso, mas eu tinha essa impressão que quase nunca era respondido. E aí, para iniciar hoje, eu quero ler com vocês em Mateus 21, 22. Uma passagem que Jesus está falando ali com os discípulos dele a respeito da oração. E Jesus, ele veio para quebrar totalmente tudo aquilo que a gente acreditava sobre religião e religiosidade. E Jesus, ele foi exatamente a pessoa que ele quebrou, principalmente dentro do judaísmo, as ideias tradicionalistas do que, como falar com Deus, do que tinha que falar com Deus, porque ele era o próprio Filho de Deus encarnado e falando sobre Deus, porque ele e o Pai eram um. E ele sempre deixou isso muito claro dentro da palavra dele, dentro da mensagem dele. Em Mateus 21, 22, ele fala o seguinte: e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. E isso para mim é muito claro. Jesus, ele, por mais que ele falasse em parábolas, e ele falava em parábolas justamente porque as pessoas ali naquele momento eram muito incutidas com o tradicionalismo, com a religiosidade. Então ele falava assim, aos poucos. Para criancinhas eu falo como criancinhas, para adultos eu vou falar como adultos. Então por isso ele usava as parábolas para falar a mensagem dele. Mas nessa aqui tá muito claro, ele falou assim: e tudo que pedirem. Ele não falou assim, só a metade que pedirem, só um pouco que pedirem, peça um pouco para mim, eu só vou responder isso aqui. Não, ele falou: e tudo que pedirem em oração, se crerem,
receberão. Ele não falou assim, olha, vocês só podem pedir essa parte. Ele não falou assim, vocês só podem fazer essa oração. Ele falou assim, tudo que pedir em oração, se você crer. Aí ele coloca ali, né, um adendo. Se você crer, você vai receber. E a gente não sabe orar. Será que a gente sabe orar? Eu não sabia orar. Será que nós sabemos orar da forma correta? Será que você aí do outro lado sabe orar da forma correta? Porque eu não sabia. Como eu disse, né, aos meus 8 anos de idade eu me converti ali. Eu não sabia bem o que eu estava fazendo, só que eu sabia de algo. Eu queria conhecer Deus. Eu tinha vontade de conhecer Ele. E não tem como a gente conhecer Deus sem 2 movimentos que a gente faz: oração e o jejum. São esses 2 movimentos que, para quem quer de fato conhecer Deus, ele vai fazer. Principalmente, inicialmente, a oração. E o jejum ele vem para potencializar esse conhecimento, essa amizade, essa conexão com Deus. E eu era bem pequena e eu sempre estava fazendo jejum e oração. Muito pequena mesmo, mas eu fazia. Só que eu tinha a impressão que na maioria das vezes as minhas orações elas não eram respondidas, nem os meus propósitos que eu fazia, eles não eram respondidos. E eu era pequena, né? Então não tinha tanto pecado, assim, vamos dizer assim. Porque geralmente, o que a religiosidade e as tradições dizem? Ah, você está muito pecadora, então é por isso que Deus não te ouve. Mas eu era criança ainda e eu fazia. E eu não tinha tanto pecado, assim, vamos dizer, comparado uma criança para um adulto. Mas mesmo assim, as minhas orações, na maioria das vezes, os meus propósitos que eu fazia, eles não eram respondidos. Então qual era o erro ali? Porque eu orava e fazia todos os meus propósitos da forma errada. Talvez você faça a mesma coisa. Eu orava e jejuava da forma errada. E provavelmente a maioria de nós fazemos isso ainda. E aí eu quero que você entenda o que é oração, o significado de oração, a partir do dicionário. Vou trazer aqui assim, você colocar lá no Google, vai aparecer exatamente isso. Então coloca assim, significado de oração. O significado de oração, o que significa oração? No Google vai aparecer isso, né? Dirigir palavras a Deus ou uma divindade, rezar, suplicar, pedir em oração, fazer prece, expressar desejos, necessidades, rogar, implorar, clamar por algo ou fazer agradecimento em forma de oração. E eu não sei se você prestou atenção nisso aqui, nessa definição que o dicionário traz no próprio Google, mas ele está falando o tempo todo assim, ó, você vai dirigir a Deus ou a divindade, você vai rezar, você vai suplicar, você vai pedir, você vai fazer uma prece, você vai expressar desejos, necessidades, vai rogar, vai implorar, vai clamar por algo. E aí no final, e você pode também agradecer. Então nós fomos ensinados desde sempre a pedir. Parece que a gente só sabe falar com Deus quando a gente vai pedir. Sabe? Preste atenção na tua própria vida. Você fala com Deus diariamente, se não for para pedir alguma coisa. Deus, proteja meus filhos. Senhor, abençoa o meu dia de trabalho. Você está pedindo. Abençoa isso, que fulano não me perturbe. Você está pedindo, está rogando, está implorando. Né? Quantas vezes que a gente fala com Deus como um filho fala com o pai? Agradeço, obrigado. Tá tão lindo o dia, obrigado por isso. Obrigado pelo sol, obrigado pela luz, obrigado pelo vento, sei lá. Obrigado por alguma coisa. Quase nunca a gente faz. Porque nós fomos ensinados desde sempre a conversar com Deus só quando a gente tem algum requerimento para Ele. Pedir. E geralmente esses pedidos, eles estão sempre relacionados a uma súplica. A gente está suplicando. Já começa uma oração pedindo, suplicando, invocando Ele de forma de coitados e indignos, né? Eu não sei, mas preste atenção nas orações. Geralmente é assim: Deus, o Pai, eu não mereço. Já começa a oração assim: eu não mereço, mas faz isso por mim. Eu sei que eu não sou tão boa assim, que eu não sou merecedora, mas você pode fazer isso por mim? Olha só, você já começa uma oração dizendo que você não merece. Você se sente indigna de falar com Deus. Você se sente indigna, uma coitada. Sou tão coitada e indigna que eu não mereço falar com Deus, o Criador do universo.
E aí eu vou te perguntar como que uma oração assim, ela pode ser atendida quando você se sente indigna, não merecedora de falar com Deus. E isso é porque nós lá no fundo, nós fomos ensinados que nós não somos merecedores dele. E isso através de toda a religiosidade, de todas as religiões, de alguma forma, incutiram isso na gente. Não acreditamos ser merecedores dele. Falar como um filho fala com o pai. Porque quando eu falo com meu pai terreno, meu pai Francisco, eu não falo assim: pai, eu não mereço falar com o senhor, eu não mereço isso, mas o senhor pode fazer isso por mim? Não é assim que eu falo com meu pai. E você fala como com seu pai terreno? Se a gente fala de forma diferente com o nosso pai terreno, por que a gente não pode falar com o nosso pai celestial como um pai amoroso? Porque lá no fundo a gente se sente indignos de falar com ele, não merecedores. E a gente fala muito com Deus como na posição de escravos e não de filhos, né? A gente fala muito na posição de escravos mesmo, né? Um escravo que chega lá: eu não mereço, Senhor, obrigado por você ter me dado comida, muito obrigada, agora deixa eu fazer tudo para você. A gente fala na posição de escravos. E no dia que a gente aprender a falar com Deus e ter Deus como um pai, aí sim a gente vai conseguir ter uma relação de filho e pai, e não como um ditador, porque parece que Deus é um ditador na nossa vida, que é o Deus religioso, aquele que nos pune a qualquer, sabe, movimento nosso, uma ação errada. Ele nos pune, tá ali com um chicotinho assim: olha, ó, você não é tão santo assim. Esse não é o Deus, não o que eu acredito. O Deus que eu acredito, ele é um Deus pai. Se o meu pai Francisco, que erra, que falha, ele me ama, apesar de tudo, por que o meu pai celestial não vai fazer isso por mim? E aí eu trago um versículo que está em Mateus 7, de 9 a 11, que Jesus está falando ali com os discípulos dele, e aí isso faz você refletir aí desse lado. Esse versículo ele fala justamente isso, né? Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe o filho pão, lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estais nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. E aí isso fecha, porque assim, se nós, quando ele fala mal, porque nós somos humanos, nós erramos, nós falhamos. É nisso que Deus fala assim: não é mal de nós somos malvados, porque se nós somos criações dele, feito à imagem e semelhança dele, eu não posso ser diferente do meu Criador, em essência. Só que eu estou esquecida disso. E é por isso que a gente tem que estar buscando ele para lembrar de onde que a gente veio. Se nós, apesar de esquecidos e cometemos erros e falhas e desvios de caráter, quando um filho pede alguma coisa do seu pai, não importa se esse filho é rebelde ou não é rebelde. Olha nós com nossos pais. Eu nem sempre acertei com os meus pais, nem sempre eu fui uma boa filha, mas mesmo assim, tudo que eu peço para os meus pais, eles podendo, estando na posição, eles me dão, eles fazem por mim. Por que Deus não faria muito mais, infinitamente mais, já que ele nem tem desvios de caráter, que nem os meus pais têm, que nem eu tenho enquanto humana? E a gente erra, porque a gente pega as nossas características humanas e coloca em Deus. A gente coloca nossas referências de pai e mãe em Deus, porque a minha mãe falha, porque eu falho, meu pai falha, eu falho, mas Deus não falha, Deus não erra. Então Jesus falou isso claro: se vocês, sendo humanos que desviam o caráter, que erram e se esquecem de onde vocês vieram, que eu tô aqui para lembrar vocês disso, se um filho de vocês pedir qualquer coisa, vocês vão dar o melhor, porque Deus Pai Celestial não vai dar o melhor. Ele vai dar o melhor. Só que a gente precisa acreditar que ele é o nosso Deus Pai. E Jesus já deixou totalmente o passo a passo pra gente. É só a gente seguir. Só que para mim seguir isso que Jesus falou, eu preciso acreditar que eu sou filha de Deus.
E é por isso que eu gosto muito de falar com vocês. Filha amada, você é uma filha amada. Creia que você é uma filha amada. Deus só quer te chamar de filha, quer segurar na tua mão, não importa o que você tenha feito. Não significa que você precisa continuar cometendo, mas não importa. Ele quer segurar na tua mão. Ele quer te dar o melhor, coisas impensáveis. Hoje mesmo eu mandei uma mensagem para minha amiga, uma foto, eu estou num congresso aqui de gestores municipais, e eu falei assim: amiga, eu nunca imaginei na minha vida que eu pudesse ser uma gestora. E aí eu falei assim, e não é porque eu não achava que isso era possível, porque isso realmente nunca. Fui professora universitária por muito tempo, professora de ensino básico, mas nunca imaginei que eu ia me tornar uma gestora. E aí eu entendi o seguinte, que Deus, ele dá infinitamente mais, além do que eu possa, com os meus pensamentos infinitos, pensar. Ele dá muito mais, muito mais. É além do que eu posso imaginar com a minha finitude humana. Ele pode me dar. Mas para isso eu preciso acreditar que ele é meu pai, que eu sou filha dele. E aí Jesus, né, em João 14, 13 e 14, ele continua falando: e tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. O que Jesus estava dizendo aqui? Tudo aquilo que a gente pedir no nome dele, até porque naquele momento a gente acreditava que só Jesus era a única pessoa que podia ter conexão com Deus. Jesus, ele foi a própria reencarnação do Pai aqui na Terra. Ele foi a própria reencarnação. Então, assim, naquele momento, quando ele fala assim, tudo que pedirem em meu nome, porque nós acreditávamos que Jesus era único, mas ele deixou claro que todos nós podíamos fazer maravilhas grandiosas como ele, até maiores. Só que a gente não acredita. Jesus acreditava. Ele acreditava nisso. E aí ele falou assim, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, todas as vezes que nós nos entendemos como filhos do Pai, e a partir disso Deus é glorificado na nossa vida, há frutos. E é isso que Deus quer. Ele quer nos dar infinitamente mais, justamente para ele ser glorificado a partir das nossas obras, dos nossos propósitos, dos nossos frutos. E isso é bom. O que os pais de vocês querem? Eu imagino que é o mesmo que os meus. Querem que eu seja feliz, querem que eu case bem, querem que eu tenha uma família, querem que eu me prospere. E nem sempre eu fui uma filha muito boa. Tu acha que Deus não quer isso de você? Deus quer mais, infinitamente mais do que você possa imaginar. Deus, ele quer nos dar tudo. Como um pai terreno, como eu já dei o exemplo aqui, ele quer nos dar. Ele quer dar tudo, tudo. Olha só, eu vejo isso. Eu sou professora de carreira. Aí eu olho assim pra vida ali. Os pais, eles não tiveram na infância. E eu sempre, a fala deles é: eu quero dar aquilo que eu não tive. Eu quero proporcionar aquilo que eu não tive na infância para meus filhos. E aí nisso até eles erram, porque eles acabam dando além daquilo que aquele filho necessitava. E isso pode causar um desvio de caráter, de personalidade. Mas Deus sabe de tudo. Então, se nós, terrenos, né, falhos, queremos dar tudo para os nossos filhos, principalmente aquilo que nós não tivemos, aquilo que nós acreditamos que é necessário, imagina o pai quer dar mais, infinitamente mais para nós. Só que para isso, a gente precisa começar a acreditar que nós somos filhos dele. A gente precisa acreditar que nós somos filhos dele e merecedores. E aí eu vou fazer um passo a passo com vocês aqui sobre oração. Algo que eu tenho aprendido mesmo, assim, dentro do meu coração. E não só aprendido, eu coloco em prática. E é por isso que eu venho aqui, porque realmente eu creio nisso. Eu vivo isso. Então eu vou dar um passo a passo assim. E aí você vai levar para a tua vida. Primeira coisa, você não precisa suplicar. Você não chega pra tua mãe e fica suplicando lá, pelo amor de Deus, e cai no chão, em pranto, se chicoteia e se machuca pra ela fazer alguma coisa pra ti. Você chega e pede. Depende da relação que você tem, você pede mais de boa. Depende da relação que você tem, é diferente. Mas a relação que eu tô falando pra você criar com Deus é uma relação de filho e pai amorosos.
Entendeu? É isso que eu tô falando pra você criar com o Pai. Então não suplique. Você não precisa suplicar nada pra Deus. Não precisa chegar lá e já falar, eu não sou merecedora, você sabe que eu sou suja, que eu sou pecadora, que eu já fiz isso. Ele faz a tua lista de coisas que você vê erro em você. Ele não vê. Você não precisa chegar com a tua lista. Chega agradecendo. Agradeça pela vida. Agradeça pelo que você tem. Que às vezes tu acha que é pouco, mas tem gente que não tem nem a metade do que você tem. Então não comece uma oração suplicando. Comece uma oração agradecendo, mostrando que você consegue, mesmo em meio ao caos, ver luz. Você consegue ver saída e você consegue louvar. Eu acho que é aí que a gente erra. A gente só quer louvar a Deus se as coisas estiverem acontecendo do jeitinho que a gente quer. E a gente não quer louvar a Deus em outro momento. E eu vou falar de alguém que o Espírito Santo me trouxe muito profundamente esses dias. Davi. Porque Davi, apesar de todos os pecados de Davi, se você for na história de Davi, Davi foi um homem adúltero, assassino. Teve incesto na casa dele. Teve morte, teve um monte de coisas que é considerados por nós horríveis. Mas ele é o homem que foi considerado segundo o coração de Deus. E olha os salmos dele lá. Aqueles salmos é a própria reflexão das angústias que ele passou. E ele começa muitos salmos muito angustiado, mas no final ele sempre, eu te louvo. Eu sei que tu me vê. Eu te agradeço, eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo. Então, Davi, apesar de todos esses erros que a gente considera como pecados, ele foi considerado segundo o coração de Deus. Mas não é porque Deus ali passou a mãozinha na cabeça dele e disse, está tudo certo. Não, teve consequências nessas falhas, nesses erros, nesses desvios que ele teve. Teve consequências. Mas apesar de tudo, Davi buscava a Deus na angústia e na alegria. Apesar de tudo. E na angústia ele sempre terminava, eu te louvo. Eu te reconheço como Deus dos céus, como o único Deus. Olha os salmos de Davi. Como ele sempre termina, eu te louvo, eu te busco, eu te reconheço. Então, veja a história de Davi e comece a orar como Davi orava. Mesmo nos dias de angústia, você pode, não é? Significa que agora, né, eu estou dizendo para você que você tem que agradecer e todo dia estar feliz. Não! Quando diz que eu estou angustiada, eu vou lá em Salmos 13. Mas no final eu te vejo. Eu sei que tu é grande. E eu sei que tu pode tudo. Reconhecimento dele na minha vida. Então não comece uma oração suplicando, comece agradecendo. E mesmo nos dias de angústia, fale, meu coração está triste hoje, mas eu sei que tu pode me dar alegria. Estou angustiada, Pai. O Senhor sabe por quê, mas eu creio que o Senhor me dará alegria. E olha a diferença de começar uma oração. Eu sei que eu não mereço, eu sei que eu não sou digna, eu sei que eu sou errada, mas já estou pedindo. Nem reconheço, já estou pedindo. E outra coisa, para as nossas orações serem atendidas, a gente precisa estar com o coração em paz. Em paz mesmo. O coração precisa estar em paz. E o coração em paz significa que eu preciso ter perdoado quem eu preciso perdoar. E a primeira pessoa que eu preciso perdoar sou eu mesmo. A gente acha que é os pais, alguém. É eu primeiro. Eu primeiro preciso me perdoar. Que quando eu me perdoo, eu acho que eu já sou digna de falar com Deus. E aí eu vou perdoar quem eu preciso perdoar. Vou deixar quem eu preciso deixar. Soltar aquilo que não preciso mais carregar. E ter certeza que Ele vai me responder. Olha só. É diferente. Aí é uma oração diferente. Então, você precisa primeiro acreditar que você é merecedora dele, mas você só acredita quando você se perdoa. E você nunca comece mais uma oração com súplica, dizendo, eu não mereço. Você merece sim. Você merece o amor, você merece a prosperidade, você merece a felicidade. Porque se você não merecesse, Deus não tinha criado tudo isso. Você merece sim. Então comece a agradecer mais o que você tem. E mesmo em meio à angústia, saiba que Ele é a solução.
E reconheça sempre que Ele é a solução. Não há paz sem Deus. Não há paz. Eu sou prova disso. Não existe paz sem Deus. Não existe paz. A gente pode se enganar com viagem, com riqueza. Não existe paz sem Deus. Por isso fala, né? A paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento é a paz que a gente tem em Deus, baseada em Deus. E aí aqui eu quero falar um pouquinho sobre o jejum, potencializar a oração, né? O jejum, uma forma de potencializar a oração. Primeira coisa, jamais orar com falta, com sentimento de falta. Não tenho, não sou, não. Sempre com um sentimento de o Senhor vai me proporcionar isso, porque eu sei que vai. E é uma certeza, eu sei que vai. E aí eu vou trazer 2 versículos para a gente entender o poder da oração, do jejum aqui. O primeiro está em Mateus 6, 16 a 18, que é: quando jejuardes, não mostreis um rosto triste. Teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Ou seja, se você está jejuando, você não precisa estar falando para todo mundo que está jejuando. E nem ficar batida, sabe, caindo. Ai, eu tô jejuando. Ai, como é difícil jejuar. Ninguém precisa saber. É você e o Pai, em secreto. E na hora, Ele vai te recompensar. E não é porque Ele tem que te recompensar. É porque todo o sacrifício que a gente faz de bom grado, não para ganhar alguma coisa, nós somos recompensados. Todo o sacrifício que nós fazemos de bom grado, sem esperar nada, nós somos recompensados. Porque acha que Deus não vê o que nós fazemos? Ele vê tudo o que nós fazemos. E aí em Marcos 9, 29, Jesus traz exatamente um momento que os discípulos dele tentam tirar demônios de uma pessoa e não conseguem, falham nessa missão. E eles vão perguntar para Jesus: como assim? Nós não conseguimos tirar esses demônios. Não conseguimos expulsar esses demônios mesmo no teu nome. E ele tinha falado em meu nome. Ele falou assim: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Tem coisas na nossa vida, mulheres, que só vai acontecer através da potência do jejum. Por isso o jejum ele não pode ser banalizado do jeito que ele está sendo banalizado. Tem coisas na nossa vida que ele só vai acontecer através do jejum. Nesses momentos difíceis, agora eu preciso fazer um jejum para potencializar essa fala, essa interlocução com Deus. E quando a gente começa a banalizar o jejum, você perde totalmente a potência que é o jejum. Totalmente. E meio que virou modinha. E não dá de ser modinha. Isso eu falo de experiência. Não dá de ser modinha. Porque o jejum é esse momento para fazer aquilo que parece ser impossível, que só Deus pode, através do jejum. E eu quero explicar um pouco mais sobre o jejum para você aqui. Mas antes eu vou falar um pouquinho assim sobre os personagens da Bíblia que foram para o jejum para receber algo. E não é que eles estavam buscando algo através do jejum, mas eles sabiam que aquilo que eles queriam só podia ser respondido através de um jejum de fato. A gente começa com Moisés, né? Moisés, para ele receber as leis, os 10 mandamentos, ele ficou na presença de Deus ali por 40 dias no Monte Sinai, sem comer e sem beber, para ele receber, porque ele ia trazer as leis, que são os 10 mandamentos, para aquele povo. Ou seja, ele sabia que, olha só, para mim receber isso, que é grandioso, que é uma lei que está até hoje aí, eu preciso, entendeu? Eu preciso jejuar. Davi, ele jejuou para arrependimento dos pecados dele, e dos pecados que eu estou dizendo assim, porque ele sabia tudo que ele andava fazendo. Ele sabia, né? Não estava escondido de Deus. E ele se prostou, ele jejuou e se prostou diante de Deus. E a Elias, que ele, para o fortalecimento dele espiritual e renovação após uma profunda angústia que ele passou, ele andou 40 dias pelo Monte Horebe, e nesses 40 dias ele
fazia jejum. Porque ele entendia que nesse momento de angústia que ele estava sofrendo, de perseguição dos profetas em si, como que ele ia fortalecer-se espiritualmente, se renovar? Só com jejum. E Esté, que é o jejum mais conhecido, né? Eu vejo que mais conhecido porque aparece muito o jejum de Esté aqui para mim. Que foi para livrar o povo judeu da morte. Ela jejuou, e foi um jejum absoluto, de 3 dias, sem comer e sem beber nada, e invocou todo mundo da nação para o mesmo jejum. Então potencializou ainda mais, porque foi todo mundo. Daniel, o jejum dele, que foi um jejum de 21 dias, que a gente chama de parcial, porque ele ficou sem comer algumas coisas, né? Algumas guloseimas, vamos dizer assim. E aí ele, nesse jejum dele, qual era o sentido? Buscar revelação, sabedoria de Deus. Então ele queria buscar revelação e sabedoria para uma intervenção mesmo de Deus na vida dele, no que estava acontecendo no povo. Ele fez o quê? Ele fez um jejum parcial de 21 dias de alguns itens. Então não foi totalmente, né, um jejum completo que nem de Esté, que foi só 3 dias. E aí o profeta Joel, ele chama o povo para um arrependimento. Ele convoca a nação judia para um arrependimento e um retorno para Deus. E assim uma restauração espiritual. E aí o que ele faz? Ele proclama o jejum como um modo de voltar-se para Deus novamente. Então esses aqui são alguns exemplos de personagens que jejuaram, porque eles viam que naquele momento o jejum era a saída para as questões que eles traziam no coração. Tá? Naquele momento eles entendiam, olha, a saída agora é jejum. Então o jejum não pode ser banalizado, que nem as pessoas estão fazendo. Então até a forma de a gente buscar Deus, ela precisa ser genuína, não pode ser modinha, não pode ser banal. Tem que ser entrega total no nosso coração. E é o jejum de Jesus, que ele jejuou por 40 dias e 40 noites, né, no deserto, para a preparação dele para o ministério. Então ele sabia que para aquela preparação, que ele mudou o mundo, Jesus mudou o mundo, ele tinha que jejuar. Isso aqui são alguns exemplos. Então o jejum, quando a gente vai fazer, a gente tem que saber qual a intenção que a gente quer, viu? Todos eles tinham uma intenção: perdão, busca, intervenção, restauração, propósito, que foi Jesus, a preparação para o ministério dele. Então você tem que saber primeiro qual é o propósito que você quer no seu jejum. Você já entendeu da oração, agora qual é o propósito que você quer no seu jejum? E quando você tem delimitado esse propósito, você tem que saber assim, quantos dias. Serão 3 dias, que nem de Esté? Serão 21, que nem de Daniel? 40 dias. Quantos dias que eu vou fazer? Serão 14? Você vai escolher quantos dias você quer, você com Deus. Esses aqui são exemplos desses personagens. Não significa que você tem que fazer igual, mas eu queria trazer a história desses personagens para você ver que todos eles tinham um propósito quando jejuaram. Todos eles sabiam o que eles queriam quando eles jejuaram. E aí você pode escolher, vai ser de quê? Vai ser parcial? Vai ser total? Vai ser daquilo que eu tenho dificuldade, que eu tenho um vício? Porque tem gente que não é viciado em elementos ilícitos, mas é viciado em café. É um vício também. Eu não consigo não ficar sem café, que me dá dor de cabeça, eu passo mal. É um vício. Então, do que você vai abrir mão? Então, o jejum é esse momento pra gente trabalhar a nossa disciplina. Sabe o que eu gosto do jejum? Porque o jejum é um ato de disciplina e de privação de um desejo da carne. É isso, ele não pode ser moda, porque o jejum, na verdade, ele vai nos disciplinar a seguir aqueles dias, daquele propósito, para aquele propósito que nós nos comprometemos. São 7 dias, são 14, são 21, são 40, não sei. Você tem que se comprometer, então ele te dá uma disciplina. E nessa disciplina, ele vai te privar do desejo da carne. Que é aquelas pessoas que falam assim, eu não consigo ficar sem chocolate, eu não consigo ficar sem café. E você vai se privar daquilo que é um desejo da carne. Você não consegue ficar sem Jesus.
Você não consegue ficar sem Deus, mas você consegue sim ficar sem isso. Ai, sem essa pessoa eu vou morrer. Você vai viver, você não vive sem Deus. Você pode sobreviver sem Deus, mas viver plenamente você não consegue viver. Então, o jejum é esse momento de privação e de disciplina, de privação daquilo que nos dá prazer na carne. O nosso prazer está no espírito, na busca por ele. E aí eu vou falar um pouco de gula. Gula. Eu era gulosa. Eu tinha gula. E talvez você viva também a gula. E eu sou magrinha. Porque quando eu era criança, nós passamos muitas necessidades mesmo de alimento. Muita de privação mesmo. Então depois de adulta, tendo recursos para comprar os alimentos que eu queria, era sempre assim, eu tenho que comer, porque quando eu era criança eu não comia. E nisso eu comia sem estar com fome. Já estava cheia, saciada, mas comia. Por exemplo, tá na escola, tem um lanchinho, já tinha comido, colocou o lanchinho, tinha que comer, porque quando era criança não tinha aquele salgadinho, não tinha aquele bolo. E você tá saciado. E você não tá se alimentando para suprir os nutrientes do seu corpo, mas é só para suprir o desejo da carne a gula. E isso eu aprendi fazendo jejum coletivo com mulheres de 7 dias. Para mim, assim, foi um divisor de águas. Agora eu sei exatamente pelo que eu como, sem ressentimento, sem aquele sentimento de culpa. Agora eu sei por que eu como. Então a gula, ela se apresenta na nossa vida de forma muito sutil, se a gente não prestar atenção. Quantos de nós passou necessidade quando criança e agora fica querendo, né, o tempo todo justificar os nossos atos pelas necessidades de criança? E a gula faz com que a gente se alimente mal, comendo tudo aquilo que no nosso corpo não tinha necessidade. Se a gente está feliz, a gente quer comer. Se a gente está triste, a gente quer comer. Pois você, estando feliz, você tinha que buscar a Deus. Estando triste, buscando mais ainda. Mas a gente vai no quê? Na comida. Por quê? Porque a comida, ela está muito próxima da gente. Ela está dentro da nossa casa. Não é verdade? A comida está dentro da nossa casa. Ela está muito próxima. A gente vai procurar qualquer coisinha para fazer ali, para suprir esse vazio. E aí a gente vai para a comida não para nutrir nosso corpo. Não. A gente vai para a comida para saciar um vazio. E é um vazio de alma. É um vazio de alma. E a comida tá ali próxima demais. Eu tô flertando com a comida. Preste atenção, que a gente come não para saciar o nosso corpo, é para saciar um vazio de alma que só Deus pode saciar. Só o Espírito Santo pode saciar. E eu quero te convidar para você saber usar essas duas ferramentas da forma correta: oração e jejum. Oração e jejum. E eu vou terminar aqui com uma frase, né? Enquanto a oração muitas vezes ela expressa o que nós queremos, porque é isso que a oração faz, né? Ela expressa o que nós queremos. O jejum, ele expressa que queremos Deus acima do que queremos. Porque no jejum a gente tem disciplina e abre mão daquilo que nos dá prazer na carne. E é por isso que ele é tão potente e ele é tão grande na nossa vida, o jejum. E que ele não se torne banal para você. E aí eu vou deixar um convite para ti. Se você ainda não faz parte da Casa das Ruths, que é um movimento de mulheres unidas num único propósito, de oração, de jejum, de entrega, eu te convido a participar da Casa das Ruths. O link vai estar logo abaixo. E aí você consegue entrar num movimento para 2026 de um grupo de mulheres, uma comunidade de mulheres que estão unidas no mesmo propósito: oração e jejum, e busca a Deus acima de todas as coisas. Obrigada.